Graça e paz, amados irmãos, graça e paz abundantes da parte de Deus. Uma vez Jesus se expressou assim para os seus discípulos, dizendo graça sobre graça da parte de Deus sobre cada um de vocês. E eu penso que foi isso que inspirou o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro em suas cartas, sempre nas suas saudações, manifestarem isso para os seus leitores. Graça e paz da parte de Deus sobre suas vidas. E eu os saúdo da mesma forma. Graça e paz da parte de Deus sobre suas vidas. Eu quero compartilhar com você um pouquinho hoje acerca de um personagem bíblico muito inspirador. E ele se trata do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é uma inesgotável fonte de inspiração de um homem que levou a sério a sua vida de compromisso com Deus. E o que eu acho interessante quando leio o livro de Daniel é que o próprio Deus reconhece isso. O próprio Deus cita, ou o próprio Deus manifesta isso a respeito de Daniel. E é muito bom a gente saber que Deus tem a nosso respeito e com relação ao nosso testemunho uma avaliação muito positiva, muito favorável, não é? Eu me lembro o salmista dizendo que não importava para ele o louvor que procedesse dos seus próprios lábios, mas o louvor e a admiração que procedesse dos lábios de Deus em relação a ele. Então, essa relação nossa com Deus, de ter essa expectativa de estar agradando a Ele em tudo, é uma expectativa muito boa e que eu e você devemos curtir e cultivar no nosso coração por toda a nossa vida. Eu quero deixar com você a sugestão da leitura desse livro, se você não o fez ainda, e se você já o fez, releia-o. Eu acho que você vai se inspirar novamente como eu fui inspirado. São apenas 12 capítulos e eu penso que, sem muito esforço, você consegue ler esses 12 capítulos no máximo em 15 a 20 minutos. Fica aqui a minha sugestão. Algumas informações que eu preciso lhe dar antes de tratar de um tema acerca da vida de Daniel que eu quero tratar com você nessa hora. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia quando ele tinha mais ou menos entre 12 e 16 anos de idade. E mesmo em terra estranha, mesmo longe dos familiares, da igreja, dos amigos, do seu pastor, Daniel preservou a sua fé. Isso me faz lembrar agora também a experiência do jovem José, que foi levado da forma como ele foi levado, escravo até chegar no Egito, e ali no Egito, mesmo longe de tudo e de todos, ele se manteve fiel ao Deus a quem os seus pais ensinaram, ou sobre quem os seus pais ensinaram, e ali ele deu um bom testemunho e foi colocado numa posição de destaque perante o Império Egípcio da sua época, da mesma forma como Daniel foi colocado em destaque perante o Império Babilônico e mais tarde perante o Império Medo-Persa. Como escravo em uma nação completamente ímpia e perversa, ainda que jovem, Daniel manteve sua integridade e não permitiu que a impiedade da Babilônia comprometesse seu relacionamento com Deus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso nos ensina que não importa onde estejamos, se estivermos num país mais liberal quanto aos costumes e usos, quanto à moralidade bíblica, nós não devemos seguir os conceitos do mundo moral e ético desse país. Não importa se estivermos num país mais radical quanto aos costumes e usos, quanto à moral e à ética. Nós devemos sempre pautar a nossa moral e a nossa ética por aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Com Daniel estavam 3 famosos moços judeus, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, que eram nomes babilônicos que foram conferidos a eles quando lá chegaram
também escravos como Daniel. E esses 3 moços, eles foram instrumentos de Deus para que a glória de Deus se manifestasse naquela nação. Através deles, Deus se revelou como o soberano e incomparável Deus diante dos reis Nabucodonosor e Belsazar e diante de toda a nação pagã, a nação babilônica. Daí eu quero fazer a primeira pergunta dessa nossa palavra de hoje. Onde você tem estado? Onde Deus o tem colocado? Não importa se longe ou perto de onde você nasceu. Você tem sido um testemunho eloquente de Deus? Você tem sido o meio que Deus tem usado para manifestar a sua glória na sua família, no seu trabalho, entre os seus amigos, sobre aqueles que você pode influenciar? Você de fato tem sido sal, você tem sido luz, trazendo agora a gente para uma linguagem mais neotestamentária, para uma linguagem mais do ensino de Jesus? Você tem sido um instrumento de Deus que tem impactado a sua geração, a geração com quem você tem se relacionado. O seu compromisso com Deus tem sido manifesto e tem feito diferença na vida daqueles com quem você tem, de alguma maneira, se relacionado. Eu oro diariamente, para que Deus derrame um avivamento nas nossas vidas e levante homens e mulheres com o mesmo testemunho que o de Daniel. Não que levante novos Daniéis, isso não é possível, mas que levante homens e mulheres com um testemunho assemelhado ao de Daniel, de forma que a nossa geração seja completamente impactada pelo testemunho de uma igreja profundamente comprometida com o Deus da sua vida. Deus se revelou no passado pelo povo de Israel e pelos profetas. Hoje ele se revela a nós por seu Filho, pelo seu Espírito Santo, pelas Escrituras e pelo seu povo, que é a igreja. Por isso a Bíblia nos chama de embaixadores de Deus, aqueles que em nome de Deus proclamam que Ele é, que Ele criou todas as coisas e que tudo está sob o governo de suas mãos. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que redimiu os pecados dos homens, sacrificando o seu Filho Jesus Cristo no lugar deles. O Deus que um dia voltará em Cristo Jesus para implantar o seu reino de paz e de justiça entre os homens, quando então não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, mas sim plenitude de gozo diante daquele que a tudo governa. Esse é o Deus a quem eu e você devemos proclamar, devemos glorificar, devemos tornar conhecido, seja pela nossa pregação, seja pela nossa proclamação verbal ou simplesmente pela proclamação silenciosa de um testemunho devoto, piedoso, caridoso, que manifesta algo íntimo que aconteceu no meu coração e no seu coração. O livro de Daniel foi escrito provavelmente por ele mesmo 2 anos depois de ter se encerrado o cativeiro da Babilônia. Na época do rei Ciro, Daniel é orientado para voltar com o seu povo para Jerusalém, mas por motivos que a Bíblia não nos revela, ele permanece na Babilônia, agora Império Medo-Persa, sob o reinado de Ciro, e escreve esse livro que eu estou recomendando a leitura para você. O livro tem por propósito deixar um registro histórico dos judeus que foram fiéis durante o cativeiro e mostrar também como Deus tem o controle dos céus e da terra e como Deus regula as forças da natureza, o destino das nações e as circunstâncias de seu povo. Você já sabia disso? Pois isso é o que está no coração
do livro de Daniel. Nesse livro você vai se deparar com reis como Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro. Você vai se deparar com personagens eloquentes como Daniel, Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abednego, Belsazar, Dario e Ciro. Você vai vivenciar experiências lindas, ou vai conhecer experiências muito interessantes sobre os sonhos de Nabucodonosor revelados a Daniel por Deus de uma maneira sobrenatural. Você vai conhecer a história do culto à estátua de Nabucodonosor, que foi rejeitada por Sadraque, Mesaque e Abednego, e que por conta disso eles foram lançados num enorme fogo, num enorme forno de fogo aquecido 7 vezes mais. Você vai encontrar a história de Daniel lançado na cova dos leões porque desobedeceu uma ordem civil de que ninguém deveria orar a nenhum outro deus babilônico e nem a Nabucodonosor. E Daniel desobedeceu a isso. Daniel não pôs crédito nisso e por causa disso ele foi lançado na cova dos leões e Deus o livrou de lá. Você vai conhecer a triste história do comilão e do beberrão Belsazar. E também você vai conhecer as visões apocalípticas que Daniel teve, cumpridas na sua grande maioria em sua própria época e algumas projetadas para o livro de Apocalipse. O coração do livro de Daniel se centra nesta profunda verdade, a soberania de Deus. O povo estava vivendo um longo tempo, irmãos, de cativeiro por causa do seu próprio pecado, caracterizados pela idolatria e pela desobediência às leis de Deus. O povo vivia lá na Babilônia um tempo de profunda sensação de abandono e tristeza. Não raro, atente bem porque eu vou lhe dizer, as adversidades da vida nos impõem esses mesmos sentimentos. Será que fomos abandonados por Deus? É assim que arrazoamos, com o coração bastante entristecido. Às vezes, um terremoto estremece os alicerces de onde nos sentimos seguros, não é verdade? Às vezes, um tornado arrasa toda uma vida de lembranças. Às vezes, a bala de um assassino troca a história de uma vida que tinha tantas perspectivas. Um motorista bêbado pode dizimar a vida de vítimas inocentes. Às vezes, um divórcio inesperado destroça toda uma família, destroça todo um lar. Sim, as tragédias pessoais e as tragédias globais fazem com que esse mundo em que vivemos pareça um lugar tenebroso, cheio de maldade e aparentemente fora de controle. Parece que fomos largados, parece que fomos abandonados por Deus aqui. Tudo que vemos de mal acontecendo, como a violência que parece só crescer, as injustiças sociais incontidas que são cometidas aqui e ali, os assassinatos covardes de mulheres, de crianças, de homens, de idosos e os desastres naturais podem nos fazer pensar que Deus está ausente ou que Deus é impotente. Talvez, em momentos assim, alguns de nós perguntem, chorando de tristeza e de desespero, onde está Deus? Há 25 séculos atrás, eu creio que é possível que Daniel tenha se desesperado, já que ele e centenas de seus contemporâneos foram deportados a uma terra estrangeira quando da destruição de Jerusalém. Todos passaram a ser conduzidos por um rei tirano e egocêntrico, impiedoso e de coração cheio de maldade, além de se verem rodeados por todo tipo de idolatria e de imoralidade. Mas, em vez de renunciar a tudo, este jovem valente Daniel se sustentou da sua fé em Deus. E juntamente com ele, centenas e centenas e centenas de valorosos judeus crentes. Daniel sabia que, apesar das circunstâncias, Deus era soberano e estava trabalhando em um plano para as nações e para os indivíduos. Eu quero encerrar a palavra dessa hora, deixando com você o que é que possibilitou a Daniel ter um testemunho tão eloquente publicamente como ele teve. A resposta disso está em Daniel capítulo 10, versos 11 e 12 e versos 18 e 19, que diz assim: E ele disse:
Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. O ser que parecia, verso 18, que parecia homem, tocou em mim outra vez e me deu forças, verso 19. E ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Viu aqui a repetição da expressão do verso 11, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte e seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. O verso 11 diz assim: e ele disse, esse ele aqui é um anjo enviado por Deus para ministrar a Daniel as últimas revelações que Deus tinha para ele como profecia para o povo e para a nação pagã onde ele estava vivendo. E ele disse, o anjo: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Aí Daniel responde: quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. A expressão você é muito amado é a declaração de um anjo que falava em nome de Deus sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Daniel, desculpem, como um servo de Deus. Eu queria perguntar assim a você: se Deus enviasse um anjo hoje à sua presença para manifestar a você o que Deus pensa a respeito do seu testemunho aqui entre nós, o que esse anjo diria? Ele diria para você assim: você é muito amado. O que é que os anjos andam falando agora no céu a respeito do seu testemunho aqui na terra? Deixe-me dizer que a declaração do anjo não se trata de uma declaração romântica e destituída de razões. Cuidado com o que eu vou lhe dizer. Daniel deu motivos para ouvir isso de Deus. Não porque Daniel fosse perfeito, impecável, inerrante, mas porque Daniel decidira se comprometer com Deus até as mais duras consequências, como se até morrer fosse preciso, o que quase aconteceu, como ele lhe disse, que ele foi lançado na cova dos leões para ser dilacerado por eles. E Deus mandou um anjo naquela noite e fechou a boca dos leões. Deixe-me dizer a você que por 2 vezes Deus fez a mesma declaração a respeito do seu Filho Jesus Cristo. A primeira se deu quando do seu batismo, lá em Mateus 3, 16 e 17 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A segunda vez que Deus falou a respeito de Jesus como um Filho amado foi no Monte da Transfiguração. Isso está registrado lá em Mateus 17, 1 a 5. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Olha agora. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ouça-no. Não se engane. A vida de discípulo requer que eu e você tenhamos uma vida de santidade e de obediência onde Deus te colocar. Não pense que por estar distante da sua família, da sua igreja, do seu pastor, que é por estar em terra estranha, você está livre para proceder como bem convém. Tudo é lícito a você, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. E a Bíblia diz que você não deve deixar que nada o domine.
O verso 12 diz: ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Daniel decidiu buscar sabedoria e humilhar-se diante de seu Deus. Foi um ato da vontade. Ele fez isso em oração e foi ouvido por Deus, e Deus o fez prosperar onde ele foi colocado, mesmo em terra estranha. Queridos, Daniel foi fortalecido na sua convivência relacional e diária com Deus. Ele orava 3 vezes por dia, na posição virada para Jerusalém, mesmo contra o decreto de Nabucodonosor que ninguém deveria fazer isso. Fico pensativo ao ficar sabendo de alguns da igreja que ficam buscando força e ânimo fora de Deus para enfrentar seus temores e seus medos. Psicólogos, psiquiatras, medicamentos não vão resolver a causa dos nossos temores. A causa dos nossos temores é a falta de intimidade e de comunhão com Deus. Você quer ser curado dos seus temores, você quer ser curado dos seus medos, busque em Deus intimidade, relacionamento, busque em Deus uma relação conversacional, uma relação íntima, uma relação em que vocês possam se tratar um ao outro como amigos, e nessa relação Deus possa dizer a você: você é um filho muito amado, porque somente nesse contexto de intimidade relacional com Deus é possível você vivenciar uma paz inexplicável nos momentos mais duros da vida, receber a força de Deus que te fará forte o suficiente para resistir à mais dura adversidade. E quando você ouvir isso de Deus: você é o meu filho muito amado, será essa a voz de Deus que vai te fortalecer, não os medicamentos ou os conselhos humanos. Então você poderá dizer para Deus, quando ouvir de Deus, que você é um filho muito amado. Você então poderá dizer para Ele: fala, meu Senhor, porque a Tua palavra me deu forças. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.